Vamos à terceira parte da resolução de exercícios do estudo das soluções. Dessa vez nós vamos resolver a questão 21. Diz assim: tem-se uma solução aquosa 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Observem que mol por litro é a unidade de concentração molar ou concentração em quantidade de matéria. Ele diz que é de ureia, um composto não dissociado. Calcule para 2,0 vezes 10 a 2 mililitro, que é a unidade de volume, de solução. A massa de ureia dissolvida. Então, nós queremos calcular o valor da massa, nesse caso do soluto, que a ureia está dissolvida nessa solução. É dada a massa molar, 60 gramas por mol. Então, nós temos a concentração, que é 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Temos o volume, que é 2 vezes 10 a 2 mililitro. Temos a massa molar, que é 60 gramas por mol. E queremos calcular a massa do soluto. E aí nós temos que observar um pequeno detalhe. Nesse caso, a gente tem que o volume da solução e a concentração estão em unidades diferentes. Nós temos que fazer uma conversão. Nesse caso, a gente vai dividir por 1000. Vamos encontrar um valor 2,0 vezes 10 a menos 1 litro. Como é que a gente calcula? Concentração, massa do soluto, massa molar, vezes o volume em litro. A concentração é 1 vezes 10 a menos 2. A massa é o que queremos encontrar. A massa molar é 60 gramas por mol e o volume é 2 vezes 10 a menos 1. Daí nós vamos encontrar que a massa do soluto vai ser 1 vezes 10 a menos 2 vezes 60 vezes 2 vezes 10 a menos 1. A massa do soluto ela deve ser igual a 0,12 gramas. E aí nós temos calculado o valor da massa do soluto. Vamos passar para a próxima questão. Questão 11. Num refrigerante tipo cola, a análise química determinou a concentração de ácido fosfórico igual a 0,245 gramas por litro, que é o valor da concentração em massa ou concentração comum. A concentração de ácido fosfórico em mol por litro, que é a molaridade, concentração em quantidade de matéria ou concentração molar, nesse refrigerante é. Bom, nós temos que encontrar a concentração molar a partir da concentração comum. A concentração comum é 0,245. A concentração molar é o que nós queremos calcular em mol por litro. Nós podemos utilizar a equação C igual a concentração molar vezes a massa molar. Só que a gente precisa ainda da massa molar. Qual a substância da questão? Ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, H3PO4, a massa molar dele são 3 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem massa 1, 3. Um átomo de fósforo, 1 vezes 31, 31. São 4 átomos de oxigênio, 4 vezes 16, 64. Somando, nós temos um total de 98 gramas por mol. Essa é a massa molar do composto. Substituindo, nós temos 0,245 é igual a concentração vezes 98.
Essa concentração é igual a 0,245 dividido por 98. A concentração, portanto, vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ou seja, alternativa A. Vamos passar à próxima questão. Agora a questão 16. O conteúdo do ácido acético no vinagre é de aproximadamente 3%. Percentagem que nós podemos converter também em título. Sabendo que a massa molecular do ácido acético não deveria ser molecular, deveria ser molar, já que a unidade é grama por mol, e que a densidade do vinagre é 1 grama por mililitro. Qual a concentração em mol por litro do ácido acético? Recapitulando, nós temos porcentagem, que é igual a 3%. Temos a massa molar, que é 60 gramas por mol. Temos a densidade, que é 1 grama por mililitro. E queremos calcular a concentração molar. Bom, como eu falei, da porcentagem nós podemos encontrar o título. A porcentagem é 100 vezes o título. Então, nesse caso, 3 é igual a 100T. T, portanto, vai ser igual a 0,03. Ok. Nós podemos fazer isso em 2 etapas ou em apenas uma. Vou mostrar a diferença entre elas. A gente pode encontrar C é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título. C é o que vamos calcular, 1000. A densidade é 1, o título é 0,03. Daí nós vamos achar um valor para C igual a 30 gramas por litro. E aí nós utilizamos aquela equação da questão anterior. C é igual a M vezes a massa molar. 30 é igual a M vezes 60. M vai ser igual a 30 dividido por 60, ou 3 por 6, que é igual a 0,5 mol por litro. A outra possibilidade de fazermos isso é utilizando uma equação que relaciona as duas variáveis, ou as variáveis da questão, sobre a massa molar. Daí nós vamos ter que 1000 vezes a densidade, que é 1, vezes o título, que é 0,03, sobre a massa molar, que é 98. Vamos encontrar uma concentração igual a 0,5 mol por litro. Mais uma questão, finalizando essa terceira parte. Questão 17, qual a concentração mol por litro, novamente, que é a concentração molar, quantidade de matéria, de uma solução de ácido sulfúrico. Daqui nós podemos encontrar a massa molar, de concentração 40%, que é a porcentagem que pode ser convertida em título, e tem uma densidade de 1,3 grama por mililitro. E aqui são dadas as massas atômicas com as quais nós encontramos a massa molar. No caso do ácido sulfúrico, nós temos 2 átomos de hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, temos um átomo de enxofre, a massa do enxofre é 32, e temos 4 átomos de oxigênio, a massa do oxigênio é 16. Somando, faz um total de 98 gramas por mol. Essa é a massa molar. Nós temos na questão o objetivo de encontrar a concentração em quantidade de matéria. Temos a porcentagem, que é 40%, que vai nos dar um título de 0,4. Temos a densidade, que é 1,3 grama por mililitro. E a massa molar, que nós calculamos há pouco, 98 gramas por mol. Utilizando a mesma equação da questão anterior, já direto em uma etapa apenas, concentração 1000 vezes a densidade vezes o título sobre a massa molar.
concentração vai ser 1000 vezes a densidade, que é 1,3, vezes o título, que é 0,4, sobre 98. Nós temos aqui 520 sobre 98, que é igual a 5,3 mol por litro. E aí temos a concentração em mol por litro. É isso. Abraço.